Bom, eu vou começar a exposição de hoje, primeiramente com uma afirmativa. Todos nós sofremos. Alguém discorda? Todos sofrem. E quando a gente faz essa afirmativa, é justamente a ideia de que nós estamos num momento das nossas vidas em que é necessário sofrer. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, vou mudar o ponto de, em vez de ser exclamação, vai ser um ponto de interrogação. Todos nós sofremos bem? O que é sofrer bem? Se todos nós sofremos, então todos nós estamos tranquilos no sofrimento, não é mesmo? Que bom que é sofrer, não é? Não, não é bom. Se eu falasse para vocês que sofrimento tem a ver com felicidade, seria algo que a gente assimila facilmente ou não? Não? Mas e se eu disser que isso tem tudo a ver? Vamos pegar uma frase de um mestre budista. Ele falou o seguinte: a dor é inevitável, sofrimento é opcional. Quando ele fala isso, ele fala, sofre quem quer. Por outro lado, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade fala em seu poema Definitivo, que é o nome do poema, que ele escreve isso, que, vou ser literal, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. E quando ele fala isso, será que eu estou sofrendo com uma boa finalidade? Será que esse momento que nós passamos na nossa vida, que às vezes é difícil, e certamente hoje todos nós sofremos em algum momento, será que esse momento da nossa vida tem por finalidade nos trazer a felicidade? Alguém já conseguiu fazer essa ligação de uma coisa com a outra ou é difícil? Quem já conseguiu fazer isso? Quem já conseguiu falar, estou sofrendo para ser feliz? E tem gente que sofre, parece que é uma profissão de fé, né? Mas não. Sofrer consciente. Eu tenho que passar por algumas situações em que essa situação vai me permitir alcançar a tão almejada felicidade. Conseguimos fazer essa ligação? Está longe da gente ainda. O que é sofrimento, afinal? Sofrer é aquela situação em que você almeja algo e não consegue atingir no teu tempo, na tua condição, da tua maneira. E você fica angustiado, você fica em sofrimento para conseguir fazer aquilo acontecer. Muito bem, quando a gente liga isso na felicidade, todos nós almejamos ser felizes. Aí vem uma determinada pessoa, mais ou menos 2000 anos atrás, e fala que, olha, a felicidade não é desse mundo. E a gente faz o quê? Se frustra? Não. Aprende com isso. Sofre com isso. Porque quando Jesus falou isto, ele fala, olha, a felicidade que vocês vão viver aí é uma felicidade relativa. Vocês vão ter momentos de felicidade e vão aprender com ela. A própria doutrina espírita nos ensina isso de uma maneira bem clara. Quando ela fala, olha, para vocês desenvolverem a parte moral de vocês, é necessário que vocês antes desenvolvam a parte intelectual. Ah, mas como assim? Se você não souber o que você está fazendo, você não sabe o resultado que você vai chegar. Ah, eu faço tal. Você acredita em Deus? Acredito. Alguém acredita em Deus aqui? Vou repetir a pergunta. Alguém acredita em Deus? Sim. Vou dar mais uma chance. Eu falei que tem pegadinha, né? Alguém acredita em Deus? Quem sabe da existência de Deus? Acreditar é uma coisa, saber é outra. Concorda ou não? Pode discordar também. Vou repetir a pergunta. Quem sabe a existência de Deus? Quem já viu Deus? Quem já leu o Deus de Spinoza? Vocês já viram? Tratado maravilhoso sobre Deus, que é tudo que nos cerca, tudo que tem aí, tudo que a gente vive em final, tudo isso de bonito que está na vida. E que a gente às vezes vê e não dá valor. Mas Deus está aí. O Deus é aquele senhorzinho que está sentadinho lá em cima de uma nuvem, olhando o que a gente está fazendo e fala, não, você é um cara legal. Você faz palestra espírita, eu vou te ajudar. Não, você não vai no centro espírita, você não vou. É assim que Deus age, será? Antropomorfismo, saiu. Essa palavra que estou testando ela faz uma semana. Saiu. Antropomorfismo. A gente tentar fazer tudo parecer com o que nós somos. Inclusive Deus. Quando a gente pensa que Deus pode se magoar com a gente,
Que Deus pode nos ferir, pode nos castigar, ou pode nos ajudar, ou só parceirão de Deus. Poxa vida, a gente não sabe, a gente acredita apenas em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente vai olhar quais são os sinais dele na nossa vida. E um deles é o sofrimento. Poxa vida, como é que eu cheguei a essa conclusão? Quando a gente passa por algumas situações de mudança, essa mudança é uma mudança tranquila ou não? Geralmente, sair da nossa zona de conforto, ela exige de nós um esforço, não é mesmo? Quem já fez mudanças mais radicais na vida? Foi incômodo, não foi? Vou pegar um exemplo. Nosso colega perguntou se já haviam pessoas que chegam na casa hoje pela primeira vez. Algumas pessoas se manifestaram. Essa mudança de procurar uma doutrina espírita significa você falar, olha, eu preciso sair dessa minha zona de conforto que não está legal. Porque a zona de conforto nossa, ela nos mantém no jeitinho que a gente está. E está tudo bem. Até o momento que a gente se incomoda. Até o momento que Deus olha para a gente e fala, ó, tem que se mexer. Então, como falava na minha cidade, tem que se coçar. Não é mesmo? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, o resultado vai ser sempre o mesmo. Porque a vida está passando. A vida passando e você não se mexe. A vida está passando e você não se mexe. Chega uma hora que você se mexe. Nessa hora, a gente se incomoda com o que está acontecendo. E nesse incômodo surge o incômodo do sofrimento. E se a gente for um pouquinho mais persistente, a gente consegue ir adiante para alcançar a tão almejada felicidade daquilo que a gente quer. Ou seja, novamente, o nosso estado de paz de espírito. Todos nós vamos dormir bem hoje à noite ou não? Pelo dia que tivemos. Aí que surge o sofrimento. Aí que surge o incômodo. Puxa vida, o que eu fiz hoje? Aquela pessoa, aí vim com o carro agora há pouco aqui, passou uma pessoa pertinho, o que eu fiz? Meu Deus, todo mundo sabe o que eu fiz. Isso deveria me incomodar. Isso deveria me causar sofrimento. Porque, poxa vida, eu já conheço um pouquinho, eu não posso mais fazer esses erros. Esse sofrimento me leva à felicidade. Não que alguém vai me fazer algo ruim e eu vou desejar coisa boa para ela. Não, nós não estamos nesse nível de esclarecimento ainda. Teve aqui uns 2000 anos atrás, a mesma pessoa, tá? Que ele, no final de tudo, o que ele falou na cruz? Perdoai-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Né? A gente não está nesse nível ainda. O sofrimento para nós ainda nos incomoda e nos faz surgir realmente o que somos. Às vezes com blasfêmias, às vezes com xingamentos, às vezes com maltratos, enfim. Somos isso e precisamos mudar. E precisamos mudar de tal maneira que a doutrina espírita fala para nós, olha, vocês precisam se reformar. Vocês precisam se alterar o seu comportamento. E de que maneira? Conhecendo as leis de Deus. Mas você não falou que Deus é o Deus espinhoso? Sim, e ele tem leis. Essas leis regem o universo todo, inclusive esse mundo que nós estamos. Todos conhecem as leis de Deus aqui? Percebe? Se a gente não conhece, se o nosso intelectual não conseguiu ainda alcançar algumas leis de Deus, como é que a nossa moral vai mudar? A gente vai acreditar. Ah, Deus é um cara bom. Ah, hoje eu não xinguei o cara na rua. Então Deus vai olhar para mim e falar, legal, não é nada. Você não xingou, mas estava doido para fazer isso. Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e nos fala assim, olha, vocês têm 3 passos na mudança que vocês têm que fazer. Primeiro passo é não se incomodar. Você tem que fazer toda a reforma íntima de vocês. Segundo passo é ver aquilo e falar, tá bom isso. Você começou a fazer a reforma íntima. E o terceiro passo é você não tomar atitude ruim com aquilo. A reforma nesse sentido já está feita. O sofrimento ele vem justamente por aí. Se você não está nem preocupado com o que está acontecendo, você não está sofrendo. Para você está tudo muito bem, tudo muito bom. E aí fala, como é que a gente muda? A gente não consegue mudar. Por outro lado, se você conhece um pouquinho a lei de Deus, e o livro dos Espíritos diz muito bem isso no livro 3º, não é mesmo? Então ali. Todas as leis de Deus? Não. Aquelas que a gente já consegue entender um pouquinho. Um pouquinho. Muito didático. Perguntas e respostas até simples a gente manuseá-las. Então, quando ele chega ali no livro 3º, ele faz uma série de perguntas e respostas que a gente, se conseguir compreender algumas delas e trazer para o nosso intelectual, ou seja, apreendê-las para nós, a outra parte fica mais fácil. A gente vai praticá-las mais fácil. E aí a gente vai perceber que nessa prática, a gente vai começar a fazer a tal felicidade ficar mais acessível. Mas de que maneira ela ficaria mais acessível? De um jeito que a gente não vai colocar muitos assim ideais muito distantes da nossa própria realidade. Alguém gostaria de ser uma pessoa extremamente evoluída moralmente nesse mundo hoje em dia? Não é fácil.
E por quê? Os espíritos viram para nós e falam: vocês, pelo estado de evolução de vocês, estão num dos mundos que ainda está no começo da atividade evolutiva, bem no comecinho. E ele faz uma escala que eles falam, não é absoluta. Essa escala que a gente vai passar para vocês é uma escala relativa. E a escala relativa em que sentido? Tem um mundo, existem mundos, né? Não um mundo, existem mundos mais atrasados do que esse que vocês estão. Poxa, é isso mesmo? Tem. São os mundos primitivos. Esse mundo que vocês habitam é um mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina. Se o mal predomina, significa que o sofrimento aqui é muito grande. Esse sofrimento que a gente pode estar passando agora pode ser muito maior do que o próximo mundo, que é o mundo de regeneração, segundo a escala espírita apresentada para nós. E depois do mundo de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais, que ainda vai passar um pouquinho para adiante. Só que essa escala toda é uma escala que tem que ser trilhada por nós. E aí vem uma coisa bem interessante da gente pensar. Nós fomos criados neste mundo ou não? Nós já nascemos aqui, enquanto espíritos, fomos unificados, simples e ignorantes nesse mundo? Não. Nós já passamos por uma série de coisas. E estamos continuando a passar por isso. A transformação ela é constante. E sendo constante, ela cada vez mais vai se aproximar dos nossos principais ideais. Daqueles pontos que a gente acha que não serão nunca descobertos. E aqueles pontos que estão lá escondidinhos naquela situação que a gente guarda eles e uma hora aparece. E quando aparece, o sofrimento é maior. Aí vem o tema desta noite, que fala, vocês têm que, quando isso aparecer, saber lidar com isso. Sofrer bem. E sofrer bem significa o quê? Entender que aquilo tem que ser feito com resignação e com muito empenho para que aquilo possa ser superado. E não é fácil. Não é fácil que o sofrimento para nós nos incomoda de tal maneira que a gente quer sair fora dele quase que imediatamente. A gente não tolera. E às vezes não tolerar o sofrimento significa, não deixa como está que está bom. Não está bom. Tem que mudar. O nosso anjo guardião fala isso, os bons espíritos falam isso, a casa espírita fala isso. Desde o momento que a gente chega nela e vai encontrar uma pessoa nos fazendo o quê? A reforma íntima. Reforma íntima. Meu Deus, como isso é difícil. Eu não estou mudando o terceiro, eu estou mudando eu mesmo. E quando você pensa em tocar em você próprio, o sofrimento aparece ali. E a gente fala, poxa vida, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? De uma maneira boa. De uma maneira tranquila, de uma maneira otimista, de uma maneira resignada. Porque aquilo que está passando é necessário. Outro dia eu fui fazer uma exposição a uma casa espírita também, sobre esse mesmo tema. E a gente olha para a plateia, um monte de gente, e aí o que acontece? Uma das pessoas era um cadeirante. Eu pensei comigo, puxa vida, está lá, tranquila, sossegada. Será que essa pessoa está sofrendo bem? Está ensinando todos os demais que aqui estão? Numa serenidade incrível. Um outro lugar que isso também aparece claramente para a gente é na casa do André Luiz, lá em São Paulo, em que as pessoas ali têm uma tranquilidade dentro de si e sofrem muito mais do que a gente possa imaginar. Porém, dentro delas está a resignação. E esse sofrimento com resignação significa, eu aceito o que Deus está nos colocando. Eu aceito o que a lei natural está me colocando. Eu aceito o que a lei divina trouxe para a minha vida. E aceitar não é simplesmente você deixar de lutar, deixar de fazer a tua parte, mas é você aceitar aquilo e usar aquilo para você crescer junto. Você falar, poxa, está aqui, como dizem, né? Me dá um limão, eu faço uma limonada. Não, você não precisa fazer uma limonada. Pega aquele limão e faça uma coisa boa para você e para os outros. Não precisa ser uma limonada, pode ser outra coisa. Eu pego uma doença física de uma pessoa, eu torno aquilo o quê? Uma coisa que meu espírito vai aprender. Eu pego uma doença mental de uma pessoa com uma limitação muito grande, o que acontece? Eu vou usar aquilo para o meu espírito desenvolver. E se eu não consigo desenvolver o meu espírito, os espíritos ao meu redor se desenvolverão. E aí acaba acontecendo uma coisa muito interessante. Há o sofrimento de todos, porém, todos se aproveitam muito bem daquilo. E isso é maravilhoso. Sofrer, sim, pode trazer a felicidade para esses espíritos. Chegando de volta ao plano espiritual, que um dia todos nós iremos nos confrontar justamente com essas situações. Vocês passaram por isso, e como é que vocês lidaram com isso? Nós lidamos muito bem. Eu fui resignado, eu nunca reclamei de Deus. Alguém aqui nunca reclamou de Deus? Percebem? A gente fala, puxa, Deus, eu não podia passar por isso hoje, né? Passou. É necessário. E se está acontecendo, Deus permitiu. E tudo isso vem a crer que a gente precisa entender esse sofrimento o máximo possível. Esse sofrimento que nós estamos passando agora, nesse exato instante. Porque está sofrendo. De um jeitinho ou de outro, todos sofrem.
E quando a gente pensar nisso, fala, puxa, como é que eu vou conseguir tirar uma boa lição disso? Eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, eu vou onde for. E quando eu for lá, eu preciso captar um pensamento que me faça aproveitar esse meu momento, que não está fácil. Está doloroso. Às vezes a gente perde um ente querido. Que dor maior que essa? Certa vez uma pessoa, num atendimento fraterno, eu estava lá sentadinho na mesa, fazendo atendimento, tranquilo da vida. Falei, dia bom, está sossegado hoje. Atendimento fraterno, quando é sossegado? Nunca. A pessoa chegou em prantos, chorando. O irmão dela tinha acabado de falecer. Eu não sei porquê, a pessoa levantou e falou, pai, era aquele cara ali. Eu falei, não, está além da minha condição. E a pessoa veio chorando, mesmo na cabeça, veio assim na hora, falou, olha, quem faleceu? Ah, meu irmão, e chorava, ele não conseguia se controlar. O sofrimento era muito grande, aquele de contaminar outras pessoas ao redor. E aí me veio na cabeça uma ideia, falou, olha, teu irmão, você conheceu? Ela falou, lógico que eu conheci. Eu não conheci. Eu deveria ter mais sofrimento por você, pela perda e por não ter conhecido essa pessoa. Ele parou e falou, por quê? Ele deve ter sido um cara muito bom, porque você está lamentando a ausência dele, a ausência física dele. Se você tivesse feliz, ele tinha sido um cara muito ruim. E é lógico que eu não quero conhecer pessoas ruins. Mas quando eu falei isso para ele parou e falou, doeu, mas eu estou vendo a coisa por um outro lado. Não do sofrimento pela perda. Lógico que o sofrimento pela separação é muito grande, muito doloroso. Mas eu vejo as coisas boas que aconteceram com aquela pessoa comigo enquanto ela estava aqui. E muda a visão da coisa, muda o foco da coisa. E aí a gente começou a falar daquilo que o irmão dele tinha feito. Estava muito sentido, muito magoado, muito chateado, etc. Mas ele começou a se acalmar. E falou, poxa vida, aconteceu, tá? Eu não posso voltar atrás. Mas eu tenho que aprender com isso. E ele começou a relembrar, contava, falava, ficou uma meia hora conversando. E depois ele saiu um pouquinho mais resignado. Não reclamando, mas como ele tinha chegado, ele chegou totalmente desequilibrado. Se a gente pegar o exemplo dessa pessoa, que pouco a pouco viu naquela situação uma situação boa, não é uma coisa fácil. Ainda mais quando você pensa em desencarne. Mas ele conseguiu ver o seguinte, poxa, eu conheci, foi bom. Então, por que eu vou valorizar tanto uma situação que eu não consigo revertê-la? Ou seja, é inevitável, vou tornar esse sofrimento constante, se eu posso simplesmente lembrar daquilo que eu vivi com ele. Eu vivi com aquela pessoa. Eu trouxe de bom para a minha vida uma série de coisas. Do jeito, por exemplo, nossos pais, irmãos talvez, conhecidos que já desencarnaram, a gente fala, poxa vida, mas eu vivi com essa pessoa, ela me ensinou tal coisa, eu estou trazendo até hoje. Isso é muito bom. Só que quando você pensa nisso tudo, é difícil. Porque o sofrimento vai estar te incomodando. Vai falar, não é tão fácil assim. Falar é muito fácil. Você está na tribuna, bonitinho, tranquilinho, equilibrado. Vai botar-se na pele de quem está sofrendo. E há mais sofrimento no mundo do que a gente imagina. A tal ponto de que se a gente pedisse a Deus, eu quero me adiantar um pouquinho, Senhor, nessa própria encarnação. O Senhor não quer dar um sofrimentozinho melhor para mim, não? Dá mais umzinho. Eu estou com alguns aqui, mas dá mais uns 3 ou 4. Não, você não aguenta isso. Cada um tem a força para carregar a sua própria cruz. Já ouviram isso? Esse sofrimento, então, ele está na medida exata das nossas forças e das nossas condições. Se passar um pouquinho, a gente não suporta. Se for aquém, a gente não vai aproveitar tanto. Mas ele está na medida exata. Tudo o que estejamos passando nesse instante está na medida exata das nossas condições de esclarecimento e de forças para suportar. Nem a mais, nem a menos. E aí a gente percebe, então, que a justiça, a sabedoria divina está ao nosso alcance. Se a gente está passando por algo que não é nada bom, a gente tem que perceber que aquilo é a condição para nós mudarmos a nossa própria existência, a nossa própria caminhada. E mudar em que sentido? Poxa, se eu estou sofrendo, está na hora de mexer com isso. Como eu vou mexer com isso? E se questionar. Família, por exemplo. Já pensaram em mudar alguma coisa dentro da família da gente? Já pensou em falar aquela pessoa que fala, não consigo lidar com aquela pessoa? E se eu não consigo lidar com ela, quem tem que mudar? Ela ou eu? Cara, quem tem que mudar sou eu. E quando eu começo a mudar o meu modo de pensar, o meu modo de lidar, o meu modo de encarar aquilo tudo, as coisas parecem que começam a ficar um pouco mais claras. E a gente começa a lidar de uma maneira mais tranquila. Quem já foi confundido com espírita aqui na rua? Ah, você só pode ser espírita. Por quê? Porque está tudo acontecendo, está tranquilo. Não, sou bem assim, mas eu consigo encarar a coisa de outro jeito. Ser confundido com espírita é interessantíssimo. Você vai entrar no ônibus, você dá espaço para a pessoa passar na sua frente. Quem faz isso além de espírita? Todo mundo, né? Só querer fazer. Porém, a gente não se sente à vontade. E a gente acha que, não, isso aí eu não faço não. Ele vai entrar na minha frente, pegar meu lugar, eu fico sem pé. Se for necessário, fique.
Eu sou do tempo que a gente dava lugar para a pessoa mais idosa, né? Que agora também sou idoso, posso colocar lugarzinho para mim agora. Quando a gente era novinho, né? Tinha os idosinhos, o idosinho entrava no ônibus assim, não, o senhor pode sentar. Alguém viu isso aí hoje em dia? Alguém vê isso? Vira do lado. Vira de lado e pensa que não é comigo. Não, o cara fala assim, não está com nada, não vai no celular, né? Isso era normal. Isso era normal. Será que a gente regrediu? Ou será que nós vamos ter que enfrentar um sofrimento tal para nos fazer mudar esse laço moral? Então são pequenas coisas que a gente acha, não, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque é nessa hora que a gente começa a mostrar a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima. O nosso comportamento e comprometimento com tudo aquilo que a gente estuda, com tudo aquilo que a gente conversa. Quando o nosso irmão fala para a gente assim, olha, tem um estudo do Livro dos Espíritos, quem se interessou? Poxa vida, eu vou conversar com pessoas que já estão conversando disso há mais tempo sobre uma coisa que pode me ajudar muito, pode me esclarecer muito. Esse esclarecimento, esse interesse nosso por esse tipo de mudança é o que faz a gente melhorar. Faz nós podemos conseguir alcançar algumas respostas que normalmente nós teremos dificuldade. E a gente às vezes fala assim, poxa, mas é tão simples assim? Sim, a lei divina é extremamente simples. A lei natural é extremamente simples. Alguém conhece algum animal, entre todos os que existem na Terra, que matam para não comer, além do homem? Conhece algum outro animal que tem geladeira em casa? Animal só mata o outro se está com fome. Nós não. Perceberam? Será que a gente precisa disso? E aí, quando fala matar, fala, mas é alimentação. E se eu não tiver alimentação hoje, pode ser amanhã. Sim. Vamos falar da pessoa que tem 4 geladeiras lotadas em casa. Como é que faz? Aquela pessoa que fala, poxa vida, uma pessoa que em sofrimento, o rico não tem sofrimento, tem? O que vocês acham? Qual o tipo de sofrimento de uma pessoa abastada? Só dar um exemplo. Nós vimos um casamento esses dias na Índia, vocês viram? Sim. Chuta quanto foi a festinha de casamento do cara. 3 bilhões de dólares ou reais, ou seja, é coisa tão real fora da minha realidade. Quando a gente pensa isso, esse cara sofre. Será? Aquela festança toda, um monte de gente. Será que ele sofre? Que sofrimento é esse com um cara que gasta 3 bilhões para casar? Quem quer 3 bilhões na conta? Vocês querem? Vocês querem a responsabilidade que vem junto com isso? Aquele cara vai morrer um dia? Vai desencarnar um dia? Morrer não morre nunca, tá? Nunca vai morrer, nunca. Por que eu posso falar isso? Eu vou fazer uma palavrinha, vou abrir um adendo que não era, né, não estaria no script, mas vou fazer esse adendo. Vocês sabem o que é antônimo, não sabem? O antônimo de claro é escuro. O antônimo de magro é gordo. O antônimo de alto é? O antônimo de morte é? O antônimo de morte é? Não é morte. Ou, perdão, não é vida. Vida não tem fim, não tem antônimo de vida qualquer. Não tem. A vida é eterna. Se a vida é eterna, esse cara vai desencarnar um dia, não vai? Imagina esse cara chegar ali, né, onde for, e falar, cara, vem cá, o país que você vivia tinha uma fome danada. Muita gente, bilhões de pessoas. Você gastou 3 bilhões para casar, amigo. O que você fazia para as pessoas que tinham fome? Você não tinha 3 bilhões no bolso para fazer nada. Ah, mas eu não tinha que fazer. Você tinha muito, você tem um poder na mão muito grande. Então a gente pergunta, quem gostaria de ter 3 bilhões na mão aqui hoje, nesse exato instante? E pode ter um espírito passando e falar, aquele cara que fala assim, eu vou lá e pum, coloco ele. Quem gostaria de ter? A gente acha que as pessoas abastadas não sofrem. Se elas não sofrem hoje, elas sofrem futuramente. Porque dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte que chama justiça das aflições. Justiça das aflições. E quando você pensa de justiça, você lembra de Deus. Não de Deus sentadinho na nuvem, aquele Deus que faz a lei divina e que chega até nós através da providência divina. Fica mais claro. Esse Deus, ou seja, a lei universal, que a gente conhece um pedacinho de nada, conhece uma vírgula dela até hoje, vai conhecer muito mais ainda. Esse Deus, ele fala o seguinte, se eu vou dar alguma coisa para você, eu vou querer algo em troca. É dando que se recebe, aos que muito for dado, muito será exigido. Você já passou por isso, né? E aí a gente pensa assim, poxa, eu quero ter muito dinheiro.
Você tem responsabilidade proporcional. E aí a coisa vai ser difícil. Porque senão, quando chegar a hora do desencarne entrar lá, sei lá onde, essa pessoa vai ser cobrada por isso, como nós seremos cobrados. Parábola dos talentos. Conhece a parábola dos talentos, né? Eu ganhei 1, ganhei 3, ganhei 5, ganhei 10, ganhei 100. O que vocês fizeram? O que ganhou muito, fez muito? Ótimo. Fica à minha esquerda, fica à minha direita, assim por diante. Aquele que recebeu um talento só, o que ele fez? Enterrou e devolveu. Cara, você não consegue fazer nada com um talento. Então você não dá para fazer nada que eu possa te dar mais. Quem aqui não tem nenhum talento? Quem não tem nenhum talento? Todos nós temos. O que nós estamos fazendo com esses talentos? O que nós estamos empenhando isso que a gente já consegue fazer? E a gente fala, cara, eu podia estar fazendo muito mais. Sim, aí que é o negócio. Aí começa o sofrimento. Aí começa o sofrimento. Certa vez eu fui dar eu participava de um trabalho social, e eu fui dar uma aula para um grupo, né? Que a gente fazia lá monitoramento. Um dos alunos, ele era aquele bem diabrado. E aí eu cheguei de lá e falei, cara, para que isso? A gente vem aqui, mas vocês estão ganhando para isso. A gente não ganha um centavo para vir aqui. Sábado de manhã, um frio danado na cidade lá. Não ganha um centavo. Como você não ganha? Não ganha. Porque ele estava acostumado naquilo. Se você ganha, você vai ter que me suportar. Quando eu falei para ele que eu não ganhava nada, estava ali por ele, mudou a fisionomia da pessoa. Eu nunca tinha ouvido aquilo. E aquilo era realidade. Todos que estavam lá eram voluntários. E quando a gente pensa em voluntariado, é aquela pessoa que dá os talentos dela em benefício do outro. Está ganhando o quê? Eu quero ganhar uma pessoa feliz na minha frente, pessoa em paz na minha frente, pessoa satisfeita na minha frente. Aí a gente usa esses talentos para benefício do nosso semelhante. E a gente fala, poxa vida, se um dia for feita aquela pergunta, o que você fez com tal talento? Eu fiz isso. Podia ter feito mais? Sim, eu gostaria de ter feito mais. Mas não pude. Mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Todos nós, portanto, temos talento. E isso vai deixar muita gente incomodada. E é para deixar mesmo. Porque um dia eu fui incomodado por isso, talvez vocês também. E naquele momento eu falei, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que tentar dar o passo adiante. Eu tenho que sair dessa minha zona de conforto, está muito tranquila. Muito sossegada. E aí você começa a sair da zona de conforto e fala, poxa, que legal. Esse trabalho era feito na cidade que eu vim, sábado de manhã. Começava às 8 horas da manhã, tipo assim, a distância daquele Itapema para Pissarras. Não, Pissarras não. Daquele Itapema até Balneário. Longe. E você tinha que chegar lá até 8 horas da manhã. Tá lá, com aquele monte de criançada e coisa e tal. Era muito complicado. Você trabalhava a semana toda, estudava, fazia e tal. Tinha que estar lá 8, e era gostoso. E era das 8 a 1 da tarde, mais ou menos. Você não era pequenininho, chegar meia horinha e falar, levantar e ir embora. Não. Era um negócio que você tinha que se esforçar. Aí vinha o segredo. 1h30 da tarde, acabava tudo. Que felicidade. Que gostoso sentir aquilo. Que bom que fazia para mim. Especificamente, eu falo de mim, né? As outras pessoas eu não sei, eu falo de mim. Que bom. Cheguei em casa às 2h30 da tarde, cansado, esgotado, sabe? Mas feliz consigo próprio. Se você não passa por esse sofrimento, e tem que ser opcional, não pode ser imposto, você não sabe o que é felicidade. Eu quero ser feliz. Então, procure se mudar. Procure se alterar. Vai ser fácil? Não, lógico que não. Mas você tem que fazer. E quando a gente consegue começar a querer fazer, você vai começar a se querer repetir isso toda hora. Você vai querer fazer isso mais um dia, mais uma semana, mais uma vez, e vai ser muito bom. A partir desse momento, quando você começa a fazer se dedicar, os bons espíritos ao nosso lado falam, poxa, eu posso contar com ele. Vamos colocar uma prova nele. Que prova? Vamos acabar a luz. Vai ter um ventinho, junta tudo ali, quero ver. Como é que ele vai se portar? Ele não. Todos. Como é que vai se portar? Teve gente que chegou na luz e falou, não vai ter nada, virou as costas e foi embora. Deve ter tido gente. E tem gente que veio e ficou aqui e está fazendo esse trabalho comunitário para a nossa felicidade. Para a felicidade de todos nós. Percebe como é a diferença da coisa? Vai ser fácil? Não está sendo fácil. Tem uma música que fala disso. Mas vai trazer felicidade para nós. E eu posso falar isso com certeza? Sim. Porque o próprio livro dos Espíritos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Evangelho de Jesus, fala desse sofrimento ser necessário para que nós possamos ir adiante. Porque é nessa maneira que a gente vai burilar. Vocês conhecem? Já pegaram um diamante na mão? Eu nunca. Já pegaram? Deve ser bonito para chuchu, né? Aquele pessoa que conhece, põe um olhinho ali, faz, vê todas as... Aquilo tem que ser lapidado, não tem? Aquilo é uma pedra bruta, como nós... Já ouviram essa comparação? Vou fazer de novo. Já ouviram essa pedra bruta? Se ela for bem lapidada, ela fica melhor. Ela sofre o buril, né? Assim, ela sofre
o ataque, aquela ferramenta que faz ele ser lascado, ser polido, enfim. Mas depois ele fica maravilhoso. E se nós formos esse diamante? Está sendo burilado, está sendo cuidado, está sendo tratado por quem? Por Deus. Vamos colocar ele no meio também, é bom. Está sendo tratado por Deus. E Deus olha para a gente e fala assim, você nesse momento precisa passar por tal coisa. E eu sei que você consegue passar. Eu vou colocar vocês, pessoas do seu lado, que vão te ajudar. Essa pessoa chama-se família. Eu vou colocar, se a família não for daquele jeitinho que tem que ser, porque eles vão sofrer também, eu vou colocar outras pessoas, que seriam o quê? Amigos. Eu vou colocar outras pessoas que vão ser agregadas a você, que seriam o quê? Talvez futuros familiares, esposos, maridos, filhos e assim por diante. E aí, pouco a pouco, a gente vai ver que a gente está mudando. E quando a gente consegue fazer a mudança que tem que fazer, a felicidade está ali ao nosso alcance. Talvez a gente nem reconheça. Mas quando a gente se depara com ela, a gente fala, cara, eu estou me sentindo tranquilo. Portanto, sofrer bem significa você passar por tudo aquilo para alcançar tal felicidade. E é muito bom. Ela chega, ela bate na tua porta, você deixa ela entrar e você fala, é possível. E cada vez que a gente fala é possível, a gente quer repetir. E quer vir fazer de novo, e quer participar mais, e quer ver como é que a coisa vai acontecer. E quarta-feira eu vou ligar, eu quero ver o link da Luz do Amanhã, como é que é para eu participar. Assim vai. Ah, mas eu vou entrar no primeiro dia, não quero que ninguém me reconheça. Fica quietinho ali ouvindo. E aí a coisa vai mudando, e você vai vendo, você vai percebendo que você vai alterando aquele modo de ser. Mas vai vir um tal de orgulho e vai falar para você assim, não, caramba, você não está com nada, pelo amor de Deus. Quarta-feira tem novela, quarta-feira tem futebol, quarta-feira tem o jogo lá na quadra com os amigos, vamos lá. Não, eu quero fazer isso. Aí vem aquela situação em que você é levado a querer ficar na mesma maneira que você está. E a gente sucumbe, porque é mais confortável. Não sofre. É muito mais interessante estar em casa, vendo televisão, do que eu estar no centro espírita participando do trabalho comunitário, não é mesmo? Mas estamos todos aqui. E vai ser muito bom. Quando à noite a gente for se perguntar, como está lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, como é que foi o meu dia? Eu falar, poxa, o dia foi muito bom. Aconteceu isso, não foi fácil, lidei com complicações, lidei com situações adversas, mas eu estou aqui, estou feliz. E essa felicidade vai me dar uma noite boa de sono. Mas, por um outro lado, se aquela pessoa que chegou quando acabou a luz, virou a voz e voltou, ela vai estar com alguma coisa incomodando ela. Foi só acabar a luz e eu voltei. Foi só acontecer uma coisinha simples. Eu nem fui até lá para ver como é que estava. Essa pessoa talvez sofra mais. A dor é inevitável. A dor é acabar a luz. O sofrimento é eu não persistir para que a coisa aconteça. E a gente não persistindo na vida, a vida vai dominar a gente sempre. Essa vida de mundo de provas e expiações que nós estamos. E aí a gente vai lá assim, poxa, mas eu quero mudar essa situação. Como é que eu posso fazer isso? Essa situação, vocês acham que ela pode ser mudada do dia para a noite? A transformação do ser, como está aqui no meu nome. Pode ser mudada do dia para a noite? Eu posso entrar na casa espírita, vou tomar um passo daqui a pouco, também eu sair daqui levitando. Isso pode acontecer? Quem acredita nisso? Quem sabe que isso não é assim? Vamos voltar de novo a Deus, vai. Deus sempre ajuda nessas horas, né? Quem acredita que isso vai acontecer? Ninguém. Não vai acontecer. Quem sabe que isso não vai acontecer? Porque nunca aconteceu. Você pode se sentir mais confortável, você pode se sentir mais tranquilo. Mas a hora que você pisar lá fora, a realidade vem de novo e você vai ter que ter forças para enfrentar. O sofrimento vai bater na tua portinha e falar, vem cá, a coisa não é tão fácil quando você ouvir lá dentro, não. A coisa aqui é diferente. E a hora que eu pisar lá fora, eu tenho que levar o que está aqui dentro lá para fora. E comportar-me de uma maneira em que as pessoas ao meu redor se sintam bem também. E não é fácil. Porque você vai lidar com 1000 pessoas diferentes, tá? Todas as maneiras, todas as matizes que você possa imaginar. E aí é nessa hora que a gente vê que a mudança é necessária e é muito boa. Porque Jesus passou por tudo isso. Jesus falou, olha, eu não vou conseguir mudar vocês rápido. Eu não vou fazer com que vocês sejam pessoas boas do dia para a noite. Alguém já leu o Evangelho do Novo Testamento todinho? Alguém já leu ou não? É legal. Eu já li umas 4, 5 vezes, mas pergunta, eu ajo daquele jeito? Lógico que não. Já li Livro dos Espíritos? Sim, algumas vezes. Mas não, é muito difícil, porque essa mudança ela é paulatina. É devagar. Às vezes passam encarnações, em plural, para a gente conseguir mudar um pouquinho. O sofrimento, às vezes, ele pode se estender entre encarnações. Mas quando a gente consegue falar, olha, acabou o momento de sofrimento, porque agora você vai colher o que você plantou, ótimo. E aí a gente começa a viver uma vida melhor. Ah, quer dizer que na próxima encarnação eu vou ter muito dinheiro? Não, vai muito além. Será que na próxima encarnação eu vou estar com muita saúde? Não, vai além também disso.
Esses dias a gente estava conversando a respeito do o que é mais importante para nós levar desta vida. Já pensaram nisso? Ou melhor, vamos melhorar um pouquinho a questão. O que é mais importante eu ter nessa vida? Você pode falar dinheiro, pode falar saúde, pode falar família, pode falar um monte de coisas. Alguém responderia discernimento? Discernimento é o que você vai levar. Você vai perder um dia saúde, família, dinheiro, vai perder tudo. Tudo fica aqui. E você vai embora. Porém, o discernimento te acompanha. O teu conhecimento te acompanha onde quer que você esteja. Aonde quer. E a gente deveria se empenhar um pouquinho mais, sofrer um pouquinho mais para ter esse discernimento. Para conseguir fazer a coisa ficar clara nas nossas mentes. E se a gente conseguir fazer isso, a gente percebe que essa mudança ela acontece todos os dias. As pessoas que chegam hoje na casa pela primeira vez, ou na doutrina pela primeira vez, vão começar a perceber um pouquinho isso. Perceber. Persistir é outra conversa. Mas perceber que alguma coisa pode mudar. Algumas ideias são plantadas, as sementes são lançadas em terra. Isso, a terra boa, ela vai germinar. Jesus falando a mesma vez. Se eu colocar uma semente num terreno arenoso, ela não vai germinar. Se o terreno estiver pronto, estiver bom, tiver cuidado, já estiver no momento, se eu jogar semente, ela vem com tudo e vem com força. Somos nós. Esse sofrimento é a semente querendo sair da terra e começar a querer crescer. E quando ela começar a crescer, a gente vai ter que cuidar. Vai ter que persistir, vai ter que se resignar, vai ter que cuidar cada vez mais. E se a gente cuidar, a gente vai ver a frondosa árvore que vai se tornar a nossa vida. Ou não. Depende somente de quem? De Deus? Não, depende da gente. Depende da gente. Uma vez eu vim fazer uma questão aqui bem interessante. Eu estou sem olhar o relógio, tá? Uma questão bem interessante aqui. A única coisa que Deus permite em nós, sem nos afetar em nada. Nossa irmã respondeu não no dia. Uma única coisinha, o resto tudo é controlado pelas leis que nós estamos vivendo. Uma única coisinha não. Que a gente faz o que dá na telha. Essa é a frase exata. O que é? Uma única coisa. Eu mudei a questão. Se fizer a questão mais clara, quando ela está no livro dos Espíritos, fica mais nítida. Oi? Não. Vocês podem pensar o que vocês quiserem na hora que vocês quiserem. Em qualquer momento. Aonde quer que vocês estejam, encarnados, desencarnados, seja o que for. Quer outro exemplo disto? Uma pessoa que é ateu, morreu. Vou usar a palavra, vou desencarnar, que é bonito, mas morreu. Essa pessoa morreu, ela deixa de ser ateu ou não? O pensamento dela permanece igual. Idêntico. Uma pessoa que é espírita, morreu. Ela deixa de ser espírita, fica mais espírita. Ainda tinha razão, viu? Ela tem um monte espiritual. Lógico que tem. Normal. Vamos agora cutucar um pouquinho. Uma pessoa que é evangélica, que não gosta de estar lá em casa espírita. Direito, ótimo. Desencarna. Ela começa a acreditar no mundo espiritual? Discernimento. Tem um caso, inclusive, não sei se é meio que fábula, né? De uma pessoa que era bastante religiosa e que seguia tudo aquilo que a pessoa falava. Pastor, padre, seja lá o que for, falava. Seguia a risca. E o cara nunca aceitava. Uma das grandes brigas que Eurípides Barçanufo teve lá atrás com o pessoal da Igreja Católica, quando o Espiritismo começava a querer caminhar um pouquinho, ele ia para a praça pública brigar com o pessoal, conversar, enfim. E a coisa ficava bem interessante. Aí o que aconteceu? Essa pessoa desencarnou. Quando ela desencarna, ela sente e fica parada ali. Vou na cadeirinha, sentou e fica parada. O pessoal veio e falou, o que está fazendo? Estou esperando. Esperando o quê? Firmamento, né? É firmamento que chama? Não sei. Sabe? Final das contas lá. Falou, não é nada disso. Vamos em frente, segue a vida, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos estudar, vamos aprender. Não. O meu pastor falou isso, daqui eu não saio. Meu pastor, agora entreguei também. Meu pastor ele falou, eu não saio agora daqui. Como será que nós agiríamos nessa hora? Nós seríamos aquele que falou, não, eu não vou sair dessa cadeira, porque o palestrante lá, um dia na Casa Espírita, falou isso para mim, eu não saio daqui. É assim? Acho que não. Teve o que o cara que falou isso para ela, num desdobramento do sono, ser levado até ela e falou, minha filha, não vai dar nada daquilo. Segue a vida, porque esse pessoal está dizendo que é muito mais interessante. Mas você não falou isso para mim? Sim, eu falei, mas falava ali só na hora, porque aqui está o certo, tanto que você está vivendo isso. A pessoa, a partir daquele momento do contato, ela conseguiu ir adiante. Discernimento. Discernimento é conhecimento que faz a gente mudar. É o conhecimento que faz a gente buscar essa tal felicidade. É o discernimento que faz a gente valorizar coisas que têm valor e não coisas que têm preço. E é o discernimento que vai fazer a gente ser feliz. Facinho de conseguir? Não, não é tão facinho.
Jesus falou uma coisa muito interessante, entre milhares de outras coisas, mas uma coisa bem interessante. Não tenhais aflição. Não fiquem preocupados. Não sofram em excesso. Eu venci o mundo. Já viram a extensão dessa pequena frasezinha, eu venci o mundo, que ela tem? Jesus escreveu o quê? Vocês lembram? O que foi que Jesus escreveu? Nem uma palavra escrita. Tudo ensinamento. Chega até nós até hoje. Você quer um discernimento mais poderoso do que esse? E não adianta a gente falar, não, é Jesus. Tá? Grande falava que se pegar todas as palavras e as frases de Jesus, jogar tudo fora e ficar apenas as bem-aventuranças, vale a pena. Vale a pena para quê? Eu seguir aquilo que embaixo do braço? Não. Eu pensar naquilo, diuturnamente. Aliás, o tema dessa noite, bem sofrer e mal sofrer, foi tirado de lá, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles possuirão o reino de Deus. É interessante isso, porque a gente consegue ligar uma coisa na outra e ver que o Evangelho faz parte do nosso dia a dia. Jesus não morreu há 2000 anos. Não, está tudo aqui presente. E nos instigando a ser pessoas melhores. Nos mostrando que o caminho é diferente daquilo que a gente tem trilhado. E se cada vez a gente conseguir se empenhar mais, o resultado vai ser cada vez melhor. Só que para isso nós vamos precisar ter quê? Persistência, resignação, vontade e saber o que nós estamos fazendo. Nesse sentido, eu convido a todos para a gente estudar mais, ler mais, conhecer mais. Hoje nós estávamos no aniversário de uma pessoa muito querida. E essa pessoa tem uma mãe que é mais querida, tão querida quanto. Não vou falar que é mais, que é maldade. Ela abençoa, vai empregar, não perde depois. Tão querida quanto? 90 anos. Não a pessoa que fez aniversário, a mãe dessa pessoa. Mas o que a senhora faz no dia a dia? Adivinha qual foi a resposta dela? Duas coisas ela faz assim constante. Tricô e a outra. Lê. Reza não passou nem perto. Não deve rezar também, lógico, todo mundo reza. Tricô e leitura. Falou, leio bastante. 90 anos da lúcida. Se entrasse aqui e falasse com o meu lugar, eu falava melhor, muito melhor que eu. Lúcida, clara, objetivando tudo. Muito bom. Então, quando a gente tem uma pessoa, o resultado de uma vida inteira, 90 anos, é tempo dessa. 90 anos com uma pessoa que chega nessa e ainda está preocupada em ler, se instruir, ela sabe que a mudança é constante. E ela não é espírita, não. Hein? Muito distante, ela é bem tranquila, bem focada, vai na igreja, vai na missa, né? Vai na missa, ótimo, maravilhoso. Mas é uma pessoa que busca conhecer a Deus, busca conhecer o seu próximo, conhecer o que é sofrimento, conhecer o que é felicidade. E quando você conhece tudo isso, você pratica. Sem conhecer, você acredita. Vamos praticar um pouquinho a lei de Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais do ensinamento do Cristo. E vamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo, amar a Deus, perdoar, ser uma pessoa melhor. E se a gente conseguir fazer isso, sim, a felicidade virá. E o sofrimento que cada um de nós tem que passar e vai passar ainda, vai ser muito bem aproveitado. Muita paz a todos.